E aí, meu povo? Belezeira, belezeira, belezeira? Como vai vocês, gente? Como vai essa força? Galera, prazerzaço estar aqui com vocês nessa aulinha, né? Aulinha sobre frações. Será a parte um, hein? Próxima semana. Já vou deixando aqui, já vou adiantando aqui a cereja do bolo. Vai ter frações parte 2, hein? Vamos repetir aqui a dose. Galera, prazerzaço estar aqui com vocês, né? Quem estiver chegando agora, fique aí à vontade no nosso canal, né? Que o canal é seu, é nosso, né? Divulga para a galera, né? Se você tem um colega, um amigo que está precisando estudar esse conteúdo, né? Compartilha com ele, que eu tenho certeza que ele vai gostar. Pessoal, né? Aulinha tão esperada e a gente não poderia, né? Começar essa aula sem o nosso momento relaxa aí. Galera, esse é um quadro, né, que ficou muito famoso entre eu e os meus alunos, né, na escola onde eu trabalho. E esse momento relaxa aí veio com o intuito de levar alegria para a galera, né? É um momento filosofia aqui que a gente vai fazer, palavras sábias, meu amigo. E é claro, ó, tem aluno meu que vai lembrar, hein? Não pode deixar de ter o café, cafezinho aqui, ó. Tem que ter o cafezinho aqui antes do nosso momento relaxar. A gente não pode iniciar essa aula sem esse momento sabedoria de palavras sábias para você refletir, né, aí na sua vida, para você levar para a sua vida, tá certo? E antes de eu dizer o momento relaxa aí de hoje, todo mundo, ó, aí nos comentários agora, hashtag momento relaxa aí. Ou então, hashtag relaxa aí. Hein? Vai ser a nossa hashtag aqui, espalhando alegria para o mundo que está precisando, hein, meu povo? Esse mundo está precisando de alegria. Então, ó, vai lá, todo mundo agora aí nos comentários, para não esquecer, hashtag relaxa aí. Posta aí, digita aí, antes de a gente dizer que o nosso momento de sabedoria, né? E o momento de sabedoria de hoje é o seguinte, hein? Olha só, olha só. Se liga, galera, se liga, ó. Na estrada da vida, meu amigo já começa na filosofia aqui, já começa já no alto nível, viu? Já começa no alto nível. Na estrada da vida, as pessoas que menos falam são as que ficam mais caladas. E fica aí esse momento, relaxa aí, esse momento de sabedoria, palavras sábias. Reflitam nessas palavras aí, tá certo, galera? E bora lá para a nossa aula. Seguinte, se liga. Galera, frações são partes de um todo, firmeza? A gente estuda frações para quê, professor? É necessário no cotidiano, por exemplo, em divisões, né? Em repartir em partes iguais. As frações nada mais é do que uma divisão de um todo em partes iguais. E daquelas partes, né, eu vou utilizar algumas partes e aí entra a fração, né? Nas frações, galera, se liga, meu povo, olha só. Eu tenho dois carinhas aí que eu não posso esquecer, que eu tenho que lembrar o nome deles aí, ó, nas provas, né? Seja quando eu for resolver as questões, que é o numerador e o denominador. Quem são esses caras? Bora lá, né? O numerador é o termo de cima da fração, né? Numerador e denominador, galera, são os termos das frações. Olha só, eu tenho aqui uma circunferência, um círculo, né? Se vocês perceberem, esse círculo ele está dividido em 8 partes iguais e eu pintei 2 dessas partes. No caso, qual é a fração desse círculo que está pintada? Né? É aqui que a gente introduz o conceito de fração. Vamos lá. A fração ela vem escrita nesse formato. Olha só, aqui eu coloquei um 2, um tracinho e um 8. Vocês já se ligaram que o 8 é a quantidade total de partes que tem aqui no meu círculo, né? No caso, o meu círculo aqui ele foi dividido em um total de 8 partes. E vocês também já se ligaram, porque vocês são espertos, vocês são os caras. Galera, eu costumo dizer nas minhas aulas, você quem manda, meu patrão, eu aqui eu só obedeço. Tá certo? Quem manda é você, aluno, tá certo? E você já se ligou que esse 2 é exatamente as 2 partes que eu pintei. A fração, galera, ela vem escrita nesse formato, né? 2 sobre 8. Nós podemos ler dessa maneira. Aonde o 2, o carinha que fica em cima, o termo da fração que fica em cima, ele sempre vai receber o nome de numerador.
tá bom? Numerador são as partes que eu estou usando. Eu tenho ali um total, um todo. Pode ser uma pizza, pode ser uma quantia em dinheiro, né? Pode ser ali uma barra de chocolate, por exemplo, né? Vamos deixar a nossa aula aqui mais gostosa, né? Gente, e aquele todo, ele vai ser dividido em partes iguais. Daquelas partes, eu vou pegar algumas delas para mim. Aquelas partes que eu peguei, né, na minha fração, vai ser chamado de numerador. Serão as partes usadas, as partes ali pegs, né? As partes pegs. Opa, passou aqui o slide sem querer. As partes que eu peguei no meu todo. Embaixo vai o cara chamado denominador. Ele é o total de partes do meu inteiro, né? Esse círculo tem 8 partes. A gente pode até associar ali com a pizza, né, que tem 8 pedaços. Mas pode ser uma barrinha de chocolate que tem ali 10 bloquinhos, né? É o total, é o todo. Esses 10 bloquinhos, se eu fosse montar a fração, eles iriam aqui embaixo, no meu denominador. E qual é a outra maneira de ler essa fração? Eu poderia ler, por exemplo, 2 oitavos, 2 sobre 8, como o tio já falou, né? No caso, pessoal, vai depender do denominador que eu tiver na fração. Se eu tiver um denominador 2, né, eu vou ler o quê? 2 meios. Se eu tiver um denominador 3, 2 terços. Se eu tiver um denominador 4, 2 quartos. E assim por diante. É assim que a gente pode ler as frações. Mas na dúvida, muito simples. 2 sobre 8. Por quê? Porque o 2 está em cima do 8. Simples assim. Professor, essa primeira parte da aula, moleza, pelo amor de Deus, o senhor tá, né, tá facilitando demais as coisas, é um assuntozinho facinho, mas bora lá, vamos tentar melhorar aqui, olha só. Veja quantos ovos Helena tem para fazer um doce. Olha só, aqui nós temos uma quantidade de ovos, tá bom? Em uma caixa, ou seja, essa caixa vai ser o meu todo, vai ser o meu inteiro. Quantos ovos tem o meu inteiro? Ou seja, quantos ovos tem aí nessa caixa? Galera, se a gente contar, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 ovos no total. Então eu já vou começar aqui a montar minha fração colocando 12 embaixo, olha só. Eu já vou começar aqui colocando 12 embaixo. Por quê? Novamente, embaixo vai o meu denominador, que é o total de partes usadas, tá bom? E olha só, se ela usar 5 desses ovos, que fração da quantidade de ovos Helena vai usar? Olha só, qual é a fração que ela estará usando aqui, pessoal? Ela vai estar usando 5 ovos em um total de 12. Como é que vai ficar a fração? 5 sobre 12. Beleza? Show de bola? Tá aí a nossa fração. Como é que a gente pode ler essa fração de uma outra maneira? Galera, quando o denominador passar de 10, eu uso a expressão avos. Beleza? Eu vou usar aqui a expressão avos. Como assim, professor, a expressão avos? Nessa fração, como é que seria? 5, 12 avos. Se fosse 13 ali embaixo, 5, 13 avos. Se fosse 14, 5, 14 avos. E assim por diante. Firmeza? Se liga. Fração de um total. Olha a perguntinha. Quanto é 2 quintos de 140? Meu povo, 2 quintos de 140, 140 aqui no caso é o nosso total, firmeza? 140 é o nosso inteiro. Vamos olhar aqui o denominador dessa fração, gente, ó. O denominador da fração aqui é 5, né? O denominador dessa fraçãozinha aí é 5, muito bem. Quer dizer que o 140 ele foi dividido em 5 partes. Isso indica, né, ali na fração, o denominador ele indica exatamente isso. É a quantidade de partes que o meu todo, que o meu total ele foi dividido. Então, se a gente fizer aqui um retângulo, por exemplo, representando 140, vamos formar aqui 5 partes nesse retângulo. Tudo bem? Se eu pegar o 140, olha só. Se eu pegar o 140 e dividir em 5 partes iguais, cada parte, galera, dessas 5 valerá quanto? Olha só, 140 dividido para 5 aqui vai ficar 2, 2 vezes 5 dá 10, né? 14 menos 10 vai sobrar 4, baixa o 0, beleza? 40 dividido para 5 vai dar 8, tá bom? 8 vezes 5 vai ficar 40, sobra 0, beleza?
Ou seja, se o meu denominador é 5, a parte de baixo é 5. Quer dizer que o meu total, o meu todo foi dividido em 5 partes iguais. Quando eu dividi o 140 em 5 partes iguais, cada parte aí vai valer quanto? Cada parte vai valer 28. Olha só, então vamos escrever lá no nosso retângulo, ó. Cada uma dessas 5 partes valerá 28. Olha só. Valerá 28. Muito bem. Só que das 5 partes, olha só a fração, meu povo. Olha só a fração aqui, ó. Das 5 partes, ele quer usar quantas partes? Ele quer 2 partes. Aí é que entra a função do numerador. Porque o numerador, ele vai indicar quantas partes do meu total eu vou pegar. Quantas partes do meu total eu vou usar. Nesse caso, o numerador é 2. Isso quer dizer que das 5 partes, eu vou utilizar aqui, ó, 2 partes. Então, olha só. 2 partes aqui de 28 vai dar igual a quanto? E aí, meu povo, você que é bom de conta, vai ficar o quê? 2 vezes 28, não é não? Ou, se você preferir, 28 mais 28, mesma coisa, né? É a mesma coisa. 28 mais 28. E aí, galera, 2 vezes 28 vai dar igual a 56. Olha só. Então, podemos dizer que 2/5 de 140, resposta da nossa questãozinha aqui, ó, vai dar igual a 56. 2 partes de um total de 5, né, de 140, no caso, vai valer 56. Beleza? Você pode até conferir, ó, pega aqui as 5 partes de 28, né, multiplica aí 28 vezes 5, vai dar quanto? Vai dar 140, que é o nosso total. Firmeza? Olha só, galerinha, se liga. E tome exercício. Tome exercício. Vamos lá. Em um grupo de 224 pessoas, verificou-se que 1/8 dessas pessoas nasceu na região nordeste do Brasil. Quantas pessoas desse grupo nasceram na região nordeste? Olha só, a questão falou que 1/8 dessas pessoas aqui, ó, dessas 224 pessoas, nasceram na região nordeste. Quantas nasceram na região nordeste? Ou seja, nós vamos ter que calcular aqui, pessoal, 1/8 de 224. 1/8 de 224. Quanto é que vai ficar aqui essa parada, né? Veja bem, galera. Olha só, como nós vimos no exemplo anterior, eu sempre vou dar uma olhadinha no meu denominador nesses casos. Quando eu quero calcular uma fração de uma quantidade, se liga no denominador. Porque é o denominador que vai te dizer em quantas partes o meu todo ele foi dividido. Nesse caso, o meu todo aqui, 224, ele foi dividido em 8 partes iguais. Beleza? Então, bora lá. Vou pegar aqui o 224, vamos dividir por 8? Se liga. Vamos dividir aqui em cima, ó, 224 dividido para 8. Quanto é que vai dar isso daí? Olha só. Vai ficar 3 vezes... Opa, 3 não. 2, né? Porque 3 vezes 8 vai passar. Que é isso, professor? Pelo amor de Deus. Ó, vou pegar aqui o 22, né? 22 por 8 vai dar 2. 2 vezes 8 vai dar igual a 16. Sobra 6. Baixa o 4, né? Então, 64 dividido para 8 vai dar 8, que vai ficar 64, sobra 0. Beleza? Vai sobrar 0. Muito bem. Isso quer dizer que cada uma dessas 8 partes vai valer o quê? 28. Eu peguei o 224 e dividi em 8 partes, né? 8 partes iguais. E cada parte vai valer 28. Dessas 8 partes aí, galera, quantas partes ele quer? Ele quer uma, né? Olha o nosso numerador. O numerador aqui vai indicar as partes que eu vou pegar. Perdão. No caso, as partes que eu vou usar. Dessas 8 partes, eu vou utilizar uma parte, ou seja, multiplica isso daqui por 1, ó. Eu dividi o 224 por 8, multiplica por 1, vai ficar igual a quanto? Ó, 224 dividido para 8 dá 28. 28 vezes 1 dá 28. Olha só. Então, 28 pessoas nasceram no Nordeste. Tá aí a resposta da nossa questãozinha. E aí, gente, fica essa formulazinha, né? Para você, toda vida que for calcular a fração de uma quantidade, ó, pega o total, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Não tem erro, olha só. 224 divide por 8,
multiplica por 1. Sempre que eu for calcular uma fração de um certo total, de uma certa quantidade, aplica essa formulazinha. Professor, no exemplo anterior, nós poderíamos ter feito isso? Nós fizemos. Só que nós fizemos aqui através do desenho. Olha só. O que foi que eu fiz aqui, gente? Ó, deixa eu pegar a borracha, deixa eu apagar isso daqui. Bonitinho. Quanto é 2/5 de 140? Eu peguei o 140, dividi em 5 partes iguais, olha só. Que deu quanto? Deu 28. Depois eu multipliquei o 28 por 2. Por quê? Porque ele queria aqui, no caso, ó, 2 partes, que era o nosso numerador. Então, eu apliquei a mesma formulazinha, porém de uma outra maneira, através de desenhos, né? O desenho ele te ajuda um pouquinho a entender, né, como é que as frações elas funcionam, beleza? Mas sempre que você for calcular fração de uma quantidade, né, aplica essa formulazinha que é sucesso, meu chapa, que é show, 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 show. Agora, muito cuidado. Rapaz, esse editor aí, diretor, tá fazendo o quê? Umas cortinas abrindo. Esse diretor tá fresquinho, né? Dormiu na varanda esse diretor, viu? Dormiu na varanda. Umas cortinas abrindo, umas frescurinhas. Rapaz. Ó, se liga. Galera, muito cuidado. Nem sempre eu vou aplicar aquela fórmula que o tio ensinou. Agora, pô, divide pelo de baixo, né? Multiplica pelo de cima. Olha só. Aqui ele está dizendo que 2/5 corresponde. E aí você vai tomar cuidado com o corresponde ou o equivale. Tá bom? Ele está dizendo que 2/5 corresponde a 140. O que é esse corresponde? É igual. Ele está nos dizendo aí que 2/5 equivale a 140. Quando eu vou para o desenho, tá aí o desenho de 2/5, né? De 5 partes, o tio pintou 2 de verde. Tá bom? Aqui nós temos 2/5. Vamos fazer aqui, ó. Beleza? Aqui nós temos 2/5. Ele disse que esses 2/5 correspondem a 140. Isso quer dizer, gente, que essas duas partes de um total de 5 equivalem a 140. Olha só. Então, nesse caso, eu não vou dividir o 140 por 5, porque nesse caso o 140 equivale a duas partes. Eu vou pegar o 140, meu patrão, e vou dividir por 2. Olha só. Vou pegar o 140 e vou dividir por 2, tá bom, gente? Pega o 140 e divide por 2, isso aqui vai ficar 7 vezes 2 vai dar 14, sobra 0. Esse zerinho aqui, ó, joga para cá, né? Ficou 70. Ou seja, cada parte aí, galera, vai valer 70, tá bom? Cada partezinha vai valer 70. Gente, no início da aula falamos que frações é o quê? São divisões em partes iguais. Nesse caso, se uma parte aí vale 70, todas as outras 5 partes também valerão 70. Olha só, até mesmo essas partes que estão em branco, que eu não trabalhei com elas, também valerão 70. Fração é divisão em partes iguais. Aí agora olha a pergunta. Quanto vale o meu total? Quanto é que vai valer aqui, meu povo, ó, o total, as 5 partes? Se são 5 partes de 70, meu chapa, vamos pegar aqui, ó, 5 vezes 70 vai dar igual a 350, né? Tá aí a nossa resposta. Ou seja, o meu total aqui, resposta, é 350. Vamos lá para os exercícios? Olha só, tome exercício, hein? Tome exercício. Em uma escola de inglês, há uma classe em que 9 alunos têm menos de 20 anos. O que corresponde, olha só, cuidado, ó. Gente, ó, não é obrigado apenas ter a palavra corresponde. Pode ser palavras equivalentes, né? Por exemplo, o que equivale a 3/8, no lugar do corresponde, eu poderia usar o equivale. Né? Eu poderia usar o é igual, né? O que é igual a 3/8, né, do número de alunos da sala. Não é obrigado ter apenas essa palavra desse mesmo jeitinho. Eu posso ter palavras sinônimas, né, com o mesmo sentido. E olha só, ele disse que 9 alunos, se liga, que 9 alunos equivalia a 3/8 do número de alunos da sala. Galera, vamos fazer um desenhozinho aqui bem rápido, né, de 3/8. Rapaz, será que isso vai prestar, hein? Será que o tio vai acertar esse desenho? Vai lá na torcida aí, vamos lá, vamos ver se dá certo aqui.
Simbora. Ó, uma parte, 2, 3, 4, 5, 6, vamos lá, 7, 8. Opa, foi demais aqui. Deixa eu apagar. 8 partes. Pronto. Agora o tio faz isso aqui para fechar o retângulo. Olha só. Ele disse que 9 alunos equivaliam a 3 partes. Então vamos fazer aqui as 3 partes. Ó. De 8 partes eu vou utilizar aqui 3. Essas 3 partes aqui valerão aqui, ó, corresponde a 9 alunos, meu chapa. A 9 alunos. Então vamos colocar o 9 lá? Pronto, tá aqui o 9. Galera, e aí vem a pergunta. Se 3 partes valem 9, cada parte vale quanto? Pega o 9, divide por 3. Pega aqui o 9, divide por 3. Cada parte valerá 3 alunos, olha só. Por quê? Porque 9 dividido em 3 partes iguais, cada parte vai dar igual a 3. Se cada parte vale 3, meu povo, as outras partes também valerão 3, essas que eu não estou usando, ó. E aí vem a pergunta, quantos alunos há na sala? Qual é o total de alunos aí, meu parça? Olha só, eu tenho aqui um total, gente, de 8 partes, de 3 alunos cada parte. Ou seja, 8 vezes 3, 24 alunos é a nossa resposta. Beleza? 24 alunos aí é a nossa resposta. Firmeza? Tranquilo? Então nós temos aí um total de alunos nessa sala igual a 24. Quando você tiver casos assim, né, de que uma fração corresponde a uma certa quantidade, nesse caso, olha só, 3/8 equivalem a 9. Quando você tiver esses casos, o que é que você vai fazer? Pega o 9, divide por 3, tá bom? E multiplica por 8. Foi exatamente o que nós fizemos, olha só, né? E multiplica por 8, tá, galera? Pega o 9, divide por 3, multiplica por 8. Eu peguei o 9, dividi por 3, para quê? Para saber quanto é que vale cada uma dessas 3 partes. E depois eu multipliquei por 8 para saber o total. Não é verdade? Para saber o total. Então você tem que saber diferenciar. Quando é que você vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima? E quando é que você vai dividir pelo de cima e multiplicar pelo de baixo? O que é que eu te aconselho? Faça o desenho. Por mais que possa demorar um pouquinho, faça o desenho, gente, porque é mais certeza você acertar. Tá bom? Beleza? Qualquer coisa, essa aula que nós estamos dando aqui agora para vocês, ela vai ficar gravada. Assiste a gravação depois, tá bom? Ela vai ficar gravada aqui no nosso canal no YouTube. Firmeza? Ah, galera, aproveitando, ó, curte aí esse vídeo, tá bom? É um trabalho que nós estamos fazendo gratuito, com todo carinho, com todo amor, né? E a sua curtida vai ajudar bastante aqui na construção do meu trabalho, tá bom? Se inscreve aí no nosso canal, venha fazer parte aí desses quase 2.000 seguidores, beleza? Desses quase 2.000 inscritos, né? Olha só, frações equivalentes, se liga. São duas ou mais frações iguais mediante uma constante de proporcionalidade. Eita, meu irmão! Professor, aí o senhor lasca, pelo amor de Deus, professor. Constante de proporcionalidade? Pelo amor de Deus, professor, não faça um negócio desse com a gente, não. O que é o diacho desta constante de proporcionalidade? Vamos lá. Gente, a constante de proporcionalidade é um fator multiplicativo, né? Ou então um número que você vai dividir tanto o numerador como o denominador. Olha só, é aplicado nos dois termos ao mesmo tempo. Aí eu coloquei alguns exemplos. Eu coloquei aí, ó, que 3/12 é igual a 1/4. Mas por que 3/12 é igual a 1/4? Porque veja bem, de 3 para 1, eu dividi o 3 por 3. Não foi não? Olha só. Vamos lá. 3 dividido para 3 vai dar 1. E embaixo, no denominador, aconteceu a mesma coisa. Olha só, 12 dividido para 3 vai dar 4. Então, galera, nós temos aqui uma constante de proporção, olha só. A divisão aqui por 3, né? No caso, ela fez com que 3/12 fosse equivalente a 1/4.
eu tenho aí frações equivalentes, por quê? Porque eu dividi o número de cima e o de baixo por um mesmo número, tá certo? Por 3, olha só. E 1/4, por que é equivalente a 2/8, professor? Explica aí, ó. De 1 para 2, o que foi que eu fiz? Eu multipliquei por 2. Lembrando, galerinha, que para eu obter frações equivalentes, eu só posso multiplicar ou dividir. Não pode somar nem subtrair, tá bom? Nesse caso, ó, de 1 para 2, eu multipliquei por 2. E embaixo, será que aconteceu a mesma coisa? Aconteceu. Olha só, de 4 para 8, eu também multipliquei por 2. Né, ó? De 4 vezes 2 vai dar 8. 1 vezes 2 também vai dar 2 aqui, né? Então, nesse caso, olha só, o que eu fiz em cima, multipliquei por 2. Eu também fiz embaixo, multipliquei por 2 também. Essa é uma maneira de você obter frações equivalentes. O que faz em cima, faz embaixo. Seja divisão ou seja multiplicação. Tem que dividir os dois números por um mesmo número ou eu tenho que multiplicar os dois números de cima e o de baixo também por um mesmo número. Firmeza? Assim eu obtenho frações equivalentes. Olha aí, mano. Que já é uns passarinhos batendo as asinhas. Não estou dizendo que esse diretor tá... Esse diretor acho que não... ele tá meio, né? Vamos torcer aí para ele melhorar, tá, pessoal? Olha só. Escreva, tá meio, beleza? Escreva uma fração equivalente a, olha só, 5 nonos que tem um denominador 27. Eu quero aqui uma fração equivalente a 5 nonos que tenha um denominador igual a 27. Olha só. Professor, como é que eu vou achar essa fração? Muito simples. Do 9 para o 27, eu tive que multiplicar o 9 por quanto para dar 27? Eu tive que multiplicar o 9 por 3. Faz a mesma coisa em cima. 5 vezes 3 vai dar o quê? Vai dar 15. Tá aí a nossa fração. 15 sobre 27 é a nossa fração. Letra B. Eu quero uma fração equivalente a 11 terços que tenha numerador 44. Né? Essa daqui foi a letra A. Vamos lá, letra B aqui embaixo. Tem que ser uma fração equivalente a 11 terços, olha só, que tenha numerador igual a 44. Muito bem. Gente, de 11 para 44, eu vou fazer o que aqui? Eu vou multiplicar por 4, não é verdade? 11 vezes 4 vai dar 44. Faz a mesma coisa embaixo. 3 vezes 4 vai dar quanto? Vai dar 12. Tá aí a nossa fração equivalente, 44 sobre 12. Agora bora lá para a letra C. Se liga. Deixa eu beber uma aguinha aqui que a garganta vai secando, viu, meu irmão? A garganta vai secando. Olha só. Uma fração equivalente a 5/8. Uma fração equivalente a 5/8. Falar com voz de radialista agora. Né? Que tenha denominador igual a 40. Olha só. Denominador igual a 40 aqui, meu irmão. Gente, de 8 para 40, o que foi que eu fiz? Multipliquei por 5. É necessário saber um pouquinho de tabuada. Ou então, o que é que você faz? Professor, 8 vezes algum número vai dar 40. Como é que eu descubro esse número? Vamos lá. Pega o 40, divide por 8. Vai dar quanto? Vai dar 5. Se ligou aí na dica? Se eu quero saber 8 vezes algum número vai dar 40, pega 40 e divide por 8 que você descobre esse número. É o 5. Agora que você descobriu o 5, faz a mesma coisa em cima. Olha só. 5 vezes 5 vai dar quanto? 5 vezes 5 vai dar 25. Tudo bem? 5 vezes 5 vai dar 25 e a fração equivalente a 5/8 com o denominador 40 da letra C é 25 sobre 40. Tudo bem? Então nós descobrimos aí as frações equivalentes. Gente, nós usamos frações equivalentes também para deixar uma fração irredutível. Por exemplo, 3/12. O que é deixar uma fração irredutível? É deixar ela na forma mais simplificada possível. Ou seja, é escrever a mesma fração, uma fração equivalente que tenha números menores. Firmeza? Como é que a gente vai fazer isso? Na fração irredutível, para deixar uma fração irredutível, eu sempre utilizo a divisão. Tá bom? Eu sempre vou utilizar a divisão. 3/12, por exemplo, olha só.
3/12, eu vou dividir aí tudo por quanto? Vou dividir tudo por 3. Beleza? Divide tudo por 3. Por quê, professor? Porque tanto 3 como 12 são divisíveis por 3, né? Como é que você descobre por qual número você vai fazer essa divisão? Olha só, como é que você descobre por qual número você vai fazer essa divisão? Muito simples. Você tira o MMC do denominador e do numerador. No caso, ó, o MDC, perdão, acredito que eu falei MMC, né? O MDC de 3 e 12 vai dar quanto? Vai dar o próprio 3. Olha só, por isso que a gente está dividindo aqui tudo por 3. Ou então, nesse caso, se você soubesse um pouquinho de tabuada, já daria para saber que o 3 e o 12 são divisíveis por 3. Que eu posso dividir por 3, né? Olha só, 3 dividido para 3 vai ficar 1. 12 dividido para 3 vai ficar o quê? Vai ficar 4. Tudo bem? Então, 1/4 aqui no caso é a fração irredutível, ela é irredutível de 3/12. Mas, professor, será que não dava para dividir mais? Não. É só você raciocinar. Existe mais algum número? Olha só, existe mais algum número que divida o 1 e o 4 ao mesmo tempo? Lembrando, pessoal, que eu tenho que dividir os dois números por um único número. Firmeza? Eu tenho que dividir tanto o numerador como o denominador por um único número. Tá bom? Foi o que eu fiz aqui, eu dividi tudo por 3. No caso, deu 1/4. Tanto o 1 como o 4, não existe mais nenhum número que divida eles dois ao mesmo tempo. Então, parou aí, é a fração irredutível. Não dá mais para simplificar, não dá mais para dividir, tá bom? É uma fração irredutível. E tome exercício, meu irmão, tome exercício, ó. Todo mundo aí nos comentários, ó, botando, todo mundo, eu quero ver uma lista. Hashtag tome exercício. Vai. Hashtag tome exercício. Trucida esses comentários aí, galera. Metralha. Hashtag, vai lá, todo mundo. Hashtag tome exercício. Professor, as suas hashtags são muito esquisitas. Concordo, mas vai lá, entra no jogo. Gente, obtenha a forma irredutível das frações. No caso da fração, né? Era para eu ter tirado esse Szinho aqui, ó, né? É da fração, tá bom? Beleza? Obtenha a forma irredutível da fração 105/63. Bora lá. Vamos calcular aqui, meu povo, ó, o MDC de 105 e 63. Bora lá. Nós temos uma aula aqui no nosso canal, né, que fala um pouquinho sobre MMC e MDC. Você pode assistir ela novamente, né? Você pode relembrar aí como é que calcula o MDC, como é que calcula o MMC, tá bom? Olha só, como é que o tio gosta de calcular em MDC. Gente, eu já vou procurando, ó, os divisores comuns. Eu já vou procurando os divisores comuns aqui no caso de 105 e 63, tá bom? O que são os divisores comuns? São os divisores que vão dividir os dois números ao mesmo tempo. Firmeza? Nesse caso, olha só, qual é o número, o menor número primo aqui que divide o 105 e o 63 ao mesmo tempo? E aí? Bota nos comentários aí, vai lá. 105 e 63. Qual é o número que vai, o menor número primo que vai dividir o 105 e o 63 ao mesmo tempo? Quem é? Quem falou 3 acertou. 3 é o menor número primo que vai dividir o 105 e o 63 ao mesmo tempo. Beleza? E aí vai ficar o quê? Vai ficar 30... Opa, peraí. 10 dividido para 3 dá 3, né? Vai sobrar 35, pronto. 63 dividido para 3, meu irmão, vai dar 21. Galera, e aí eu pergunto, olha só. Dividir os dois números ao mesmo tempo por 3? Dividir. Esse é o objetivo do MDC, é procurar os divisores comuns. O divisor que vai dividir os dois números ao mesmo tempo. Tá bom? 35 e 21 ainda são divisíveis por 3? São. Olha só, 35 e 21 ainda são divisíveis por 3? Com certeza, olha só, vai ficar 7. E aqui vai ficar o quê? Que 7, rapaz? 7 vai ficar do outro lado. Eu olhei pro 21. Vamos lá. 35... Ah, galera, perdão. Vamos consertar. E aí, rapaz, o professor ficou nervoso.
35 e 21 não são divisíveis por 3. No caso, só o 21. Beleza? Por isso que o tio botou o 7 ali. O tio tava só com 21 na cabeça. Tá bom? 35 e 21 não são mais divisíveis por 3. O 21 até que é. Deixa o tio se consertar aqui, rapaz. O 21 até que é. Mas o 35 não é divisível por 3. No caso, o próximo número primo que é divisível por... o próximo número primo que é divisor, perdão, de 35 e 21 é o 7. Muito bem, quem falou 7 aí nos comentários, no caso, acertou. Olha só, 35 dividido para 7 vai dar 5, 21 dividido para 7 dá 3. Agora sim, professor, pelo amor de Deus, não mate da gente de susto, não. Ó, gente, existe mais algum número que divida o 5 e o 3 ao mesmo tempo? Não tem. Não tem. Então, nosso MDC pode parar por aqui. Nosso MDC pode parar por aqui. 3 vezes 7, quem é o nosso MDC? É 21. Então, eu vou pegar aqui o 21 para dividir tanto o 105, olha só, como o 63. Olha aí. Vai dar igual a quanto? 105 dividido para 21, olha onde é que já está a resposta aqui embaixo, ó. É 5. Sobre 63 dividido para 21, olha também onde é que já está a resposta aqui, ó. É 3. Então, gente, a fração irredutível de 105 sobre 63 é 5 terços. Galera, pode me corrigir aí nos comentários, viu? Pode me corrigir. Coloca as respostas corretas aí, né? Opa, passou sozinho. Coloca as respostas corretas aí, né? Comenta aí, né? Eu sei que vocês detonam na matemática, são espertos. E olha só a segunda questão e tome exercício. Em um jogo, você acertou 15 de 20 tentativas. Escreva na forma irredutível a fração que representa as jogadas que você acertou. Primeiramente, moçada, olha só, bora montar essa fraçãozinha? Se você acertou 15 de um total de 20, como é que fica a fração? 15 20avos, né? 15 20avos. Olha só, o 15 e o 20, posso dividir aqui tudo por quanto? Tem que ser um único número que vai dividir o 15 e o 20 ao mesmo tempo. Divide tudo por 5. Olha aí. Galera, divide tudo por 5, vai ficar o quê? 15 dividido para 5 dá 3. 20 dividido para 5 vai ficar igual a 4. E aí o tio pergunta, existe mais algum número que divida o 3 e o 4 ao mesmo tempo? Não. Se não tem mais nenhum número que divida o 3 e o 4 ao mesmo tempo, 3 quartos está irredutível. Não dá mais para dividir. Não dá mais para simplificar. Firmeza? Tranquilidade? Agora, bora comparar frações. E aí, meu chapa? Ah, meu amigo, ó. Se para saber a fração irredutível eu usei o MDC, para eu comparar frações, o que é que eu vou usar? Bota nos comentários aí. Vai lá, quem é que sabe? E aí? Eu vou utilizar o que para comparar frações? Galerinha, para comparar frações aqui no caso, eu vou usar o que? Quem disse MMC acertou na mosca. O que é primeiramente comparar frações? É saber qual fração é maior, qual fração é menor. Nesse caso, 3 quartos ou 2 terços? Quem é maior? Olha só, eu vou pegar aqui o 3 quartos, bota aqui. Pega aqui o 2 terços, bota aqui também. Não é verdade? Olha só. Vou passar aqui os dois tracinhos da fração e vou retirar o MMC de 4 e 3. E aí, quem é que sabe me dizer quanto é o MMC de 4 e 3? Eu tô vendo aqui a disputa para saber quem é que vai acertar nesses comentários. Quem é o MMC de 4 e 3? Vai lá, vou dar, é o tempo que eu bebo água, hein? É o tempo que eu bebo água. E aí, esse MMC aí é o quê? 12. Boa, garoto. Boa, garota. Quem falou 12 aí, acertou, né? Certíssimo. O MMC é 12, tá bom? Galera, tô deixando aí o nosso assistente nos comentários para ir conversando com vocês, hein? Galera, nosso assistente aí é fenomenal. Ele vai interagir com vocês aí nos comentários enquanto o tio aqui dá aula, hein? Olha só. O MMC aqui é 12. Então, bora pegar aqui, ó, 12. Agora, o que é que a gente faz? Qual é a tática?
Esse 4 e esse 3 viraram 12. Só que eu não posso alterar apenas a parte de baixo. Era 4, era 3, agora é 12. Eu também tenho que alterar a parte de cima, gente. Eu não posso alterar a parte de baixo de uma fração e deixar a parte de cima do jeito que estava. Olha só o conceito de frações equivalentes, vamos lembrar? Se eu alterei uma parte, um termo, eu também tenho que alterar o outro, obrigatoriamente. E como é que eu vou fazer isso? A maneira mais fácil, galera, aqui, ó. Pega o 12, o novo denominador, divide pelo antigo. 12 dividido para 4 vai dar quanto? Vai dar 3. Multiplica, no caso, pelo numerador, né? Você vai pegar o novo denominador, divide pelo antigo, 12 dividido para 4, 3. Multiplica pelo numerador. 3 vezes 3 vai dar o quê? Vai dar 9. Faz a mesma coisa lá do outro lado. Bora lá. 12 dividido para 3 vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 4. 4 vezes 2, e aí? Vai ficar quanto? Vai ficar 8, não é verdade? 4 vezes 2 vai dar igual a 8. Muito bem. E aí, gente? Quem é maior? 9 ou 8? Agora ficou fácil, né? O 9, no caso, é maior do que 8, ó. O 9 é maior do que 8. Então, essa é uma forma de você saber que 3 quartos vai ser maior aqui do que 2 terços. Por quê? Porque 9 é maior do que 8. Firmeza? Quando eu tirei o MMC e alterei os meus numeradores, pessoal, uma vez que os denominadores estiverem iguais, para você saber quem é maior e quem é menor, basta olhar a parte de cima. Só isso. Basta apenas olhar a parte de cima. Isso se os denominadores estiverem iguais. Tá bom? Tome exercício? Tome exercício, meu chapa. Em uma empresa, 4/5 dos funcionários usa o metrô para chegar ao trabalho, enquanto 5/7 dos funcionários usam o ônibus, busão. Qual o tipo de transporte usado pelo maior número de funcionários? Ou seja, qual fração é maior? Aquela da galera que vai de metrô? Ou a quantidade aqui de funcionários que usa o busão? 4/5 ou 5/7? 4/5 ou 5/7? Vamos lá. Primeiramente, passa aqui o tracinho da alegria. Passa aqui o tracinho da alegria, né? Vamos tirar aqui o MMC de 5 e 7. E aí? Quem é o MMC de 5 e 7? MMC, gente, de 5 e 7, lá na parte de divisibilidade, nós estudamos que esses caras, eles são primos entre si. Tem um videozinho aqui no nosso canal também que explica, né, essa parte de divisibilidade. O que são números primos entre si, né? Quando eu tenho números primos entre si, o MMC basta multiplicar os dois. 5 vezes 7 vai dar 35. Então, o nosso MMC aqui é 35, beleza? Olha só, o nosso MMC é 35. Pega o 35, divide pelo 5, ó, pega o novo denominador, divide pelo antigo, vai dar quanto? Vai dar 7. 7 vezes 4 vai ficar igual a quanto? 7 vezes 4 vai dar 28. Muito bem. Pega aqui o 35, divide por 7, vai ficar 5. 5 vezes 5 vai dar igual a 25. Opa! Olha aí. Agora que os meus denominadores eles estão iguais, 35 e 35, quem é o maior? 28 ou 25? O maior é o 28. 28 aqui é maior do que 25. Se o 28 é maior, olha só, gente, quer dizer que o 4/5 vai ser maior do que 5/7. A galera que anda de metrô, ó. Resposta é a galerinha que anda de metrô. Firmeza? Galera, espero que vocês estejam entendendo tudo direitinho, né? Sobre frações equivalentes, sobre frações irredutíveis, comparação de frações, que essa é a parte inicial das frações. No nosso próximo encontro, na próxima semana, segunda-feira, anota aí na sua agenda. Segunda-feira, né? O horário nós estaremos divulgando lá na nossa página no Instagram, @professor Lucas Nóbrega. Lucas Nóbrega, tá certo? O horário da nossa próxima aula, né, será divulgado aqui na nossa página, tá bom? Tudo junto, tá certo? Você vai digitar isso aqui tudo junto. Essa daí é a nossa página no Instagram.
E a nossa próxima aula nós vamos estudar operações com frações e situações, problemas que envolvem operações com frações, tá bom? Não vamos aprender apenas a somar, subtrair, multiplicar as frações, não. Nós vamos resolver situações, problemas, como essa daí, né? Em uma empresa, 4/5, papapá, nós vamos estudar aqui um pouquinho mais sobre frações no nosso próximo encontro, que será segunda-feira, no caso, segunda-feira vai ser dia o quê? Hoje é dia 18, amanhã é 19, será dia 21. Prontinho. 21/6, beleza? Segunda-feira, dia 21/6, será o nosso próximo encontro. Forma mista, para finalizar a aula de hoje, a nossa aulinha, vamos finalizar aqui a parada. Olha só, forma mista. Você saberia dizer o que é uma fração imprópria? Gente, fração imprópria é aquela que o numerador é maior do que o denominador, meu chapa. 17/5. O que é que quer dizer a fração imprópria? Veja bem, o meu inteiro aí, gente, equivale a 5, né? O meu total, perceba, o meu total aqui equivale a 5, tá bom? 17 passou de 5, ou seja, aqui, galera, passou de um inteiro, né? O meu 5 aqui passou de um inteiro, tá bom? No caso, o 17, perdão, o 17 passou de um inteiro. O que é que isso quer dizer? Se eu fosse organizar o 17 de 5 em 5, como é que ficaria? Olha só, ficaria 5, mais 5, 10, mais 5, 15. Para fechar o 17, mais 2. Isso daqui vai dar 17, não vai? Olha só, por que eu fui dividindo de 5 em 5? Porque 5 aqui é o meu inteiro, é o meu total. É o que está no meu denominador. Ou seja, se o número 5 é o meu inteiro, 17 aqui vai ter quantos inteiros? Quantos números 5 eu vou ter dentro do número 17? Olha só, 1, 2, 3. Eu vou ter 3 inteiros e ainda vai sobrar o que, galera? Ó, vai sobrar aqui ainda, ó, um resto 2 de 5 unidades. Tá aí a nossa forma mista. É quando eu misturo partes inteiras, as partes inteiras, com a fração. Forma mista, gente, misto significa mistura. É a mistura de partes inteiras com fração. Como é que eu posso fazer isso de uma outra maneira? Divide. Olha só, 17 dividido para 5. 17 dividido para 5 vai dar quanto? Vai dar 3. 3 vezes 5 vai dar 15. Sobra 2. Olha só, aqui tem uma técnica milenar que eu acho que quando eu estudava no 6º ano, 7º ano, eu já aprendi essa técnica e os outros professores também já tinham aprendido de outros professores. Então, eu confesso que eu não sei muito bem onde foi que essa técnica ela foi originada. Mas é a técnica do bico do tucano. Como assim, professor? Bico do tucano. Você começa aqui pelo resultado da divisão, 3, depois vai para o resto, depois sobe para o 5. Olha só, formou um bico aqui, ó. Para você montar a forma mista, você começa com a parte inteira, o resultado da fração, olha só, bota aqui do lado, ó, 3. Tá bom? Depois desce para o resto, 2. Coloca o 2 aqui em cima, ó. E por fim você sobe lá para o 5, que é o nosso divisor. O nosso divisor vai aqui embaixo no denominador. Afinal é a nossa parte inteira aqui, ó, o 5, né? Então é só você seguir essa ordem, desce, sobe, que você tem a sua forma mista. Professor, e se eu quiser fazer o contrário? Eu quero transformar de forma mista para fração imprópria, hein? Pega a parte inteira, muito simples, pega a parte inteira, multiplica por 7, vai dar quanto? Vai dar 7. 7 mais 1, aí você soma com o numerador. 7 mais 1 vai dar quanto? 8. Professor, e a parte de baixo faz o quê? Repete o 7. 8 sétimos. Perdão, gente, perdão. Fala, meu pai do céu. Professor errou de novo. Olha só, 4 vezes 7 não dá 7. 4 vezes 7 dá 28, né? Galera, o tio olhou para o 1, aí ficou 1 vezes 7. O tio confundiu aqui. No caso, 4 vezes 7 vai dar 28. 28 mais 1 vai dar 29. Pronto, tá aí a nossa resposta correta. A nossa fração imprópria.
No caso, se você quiser transformar de forma mista para fração imprópria, você pega o inteiro, multiplica pelo cara de baixo e soma com o cara de cima. Você não pode esquecer essas operações, é multiplicação e depois soma. Isso eu uso na forma mista, tudo bem? Isso daí eu vou usar na forma mista, galera. E aqui nós vamos encerrando a parte 1, né, sobre frações, tá bom? Quem desejar esse material, eu vou estar deixando aí um link aqui embaixo, né, para você baixar ele, se você quiser imprimir, resolver essas questões de novo. Agora que você já está craque, agora que você assistiu a nossa aula, resolve as questões novamente. Professor, o senhor já resolveu, né? Mas não é obrigado nem ser hoje, em uma outra oportunidade. Você, no caso, treine essas questõezinhas aí mais uma vez. E para fechar a nossa aula, eu vou fazer aqui um desafio de adivinha com vocês, viu? Vou fazer aqui um desafio de adivinha. Olha só, presta atenção, hein? Presta atenção. Você vai pegar a sua idade. Eu vou até beber a água aqui, porque é para, né, entrar no espírito da coisa. Pega a sua idade, soma mais 10. Olha só, hein? Muita atenção, gente. Você precisa ter atenção aqui, porque é um jogo bacana, é um jogo que eu vou adivinhar qual é o resultado que vai dar, hein? Eu vou adivinhar qual é o resultado que vai dar. Pega a sua idade, soma mais 10. O resultado vai ser a sua idade daqui a 10 anos. Olha aí, olha aí. Meu amigo, olha aí, ó. Aqui tu é doido, é? Adivinhei ou não adivinhei? Tô certo ou não tô certo? Galera, é com esse momento relaxa aí, esse último momento relaxa aí, que a gente finaliza aqui a nossa aula. Foi um prazerzaço ter vocês aqui conosco, né? Se liga aí no nosso próximo encontro, segunda-feira, dia 21/6. O horário será divulgado lá na nossa página no Instagram, @professor Lucas Nóbrega. Acompanha lá as novidades. Forte abraço, beijo na alma. Titio ama vocês. Valeu, galerinha. Tchau, tchau. Tamo junto.